Olá, meus queridos, bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gente, como eu gosto sempre de falar, oh, aleluia, mais um dia, sim, mais um dia que Deus nos dá, que Deus permite a mim e você viver. É um dia de milagre, gente. Tá respirando? Eu estou. Se você está respirando neste dia, louve ao Senhor, glorifique ao nome do Senhor, exalte o nome do Senhor neste dia, pois foi Ele que preparou, gente. E se Ele preparou, olha, eu tenho algo a dizer a você, para que você hoje não abra mão daquilo que Deus já colocou aí, ó, para você. Promessa, cura, libertação. Nosso Deus se faz presente. E quando Ele se faz presente, gente, oh, aleluia, pensa nisso. É Deus agindo, é Deus trabalhando. Por isso, até a palavra hoje, a palavra de hoje, é uma palavra que tocou muito o meu coração. Às vezes eu fico pensando, a gente lê, a gente medita, a gente ora ao Senhor, mas a gente sabe que é Deus para conceder a mim e a você este privilégio de cada dia testemunhar aquilo que Deus tem feito e há de fazer através de você, por você, alcançando seus amigos, alcançando seus familiares. Gente, glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor, porque hoje é o dia do seu, do meu, do nosso milagre de conquista e de realizações naquele que tudo pode. Oh, a própria palavra diz, tudo posso naquele que me fortalece. Quem é que vai te fortalecer? Quem é que está te fortalecendo nesse dia? O Senhor Jesus. Por isso, querido, olha só que interessante. O nosso tema hoje tem a ver com aquilo que eu mais amo, com o discipulado, com aquilo que Deus mandou eu fazer. Não ficar só entre quatro paredes, que é a casa de oração. Sim, é muito bom, eu louvo a Deus, ali a gente, né, tem várias pessoas reunidas, glorificando, exaltando, mas a família, gente, há pessoas que necessitam que os seus queridos, os seus enviados, adentrem nos lares, louve, cante, ministre, ore, expulse, traga o reino de Deus à tona, a realidade na vida daqueles que são carentes como eu, como você, de ouvir a palavra de Deus, de acreditar e colocar em prática a palavra de Deus. A Bíblia diz aqui que Paulo pregava o reino de Deus. O que Paulo pregava, gente? Ele pregava o reino de Deus. Só isso? Não. Além de pregar o reino de Deus, ele ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente, sem impedimento algum. Eu falei, que palavra do céu! Por isso, gente, até aqui quando eu estava meditando, lendo, conversando com meu melhor amigo, o Espírito Santo, eu fiquei olhando aqui esses versos, um pouco acima, que é o verso 28. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios. E eles, quem? Os gentios. Quem são os gentios? Eu, você, todos nós. Ele diz, eles ouvirão. Então ouça o que o Espírito Santo de Deus tem a dizer a mim e a você neste dia. Ouça a voz do Espírito Santo através desta palavra. Palavra essa que é o poder de Deus. Palavra essa que muda tudo aquilo que às vezes para alguns parece que não tem mais chance. Parece que não vai ter mais mudança. Mas quando essa palavra, ela quebra qualquer fortaleza de dúvida, qualquer fortaleza de ignorância por não ter conhecido, por não ter tido esse privilégio, como hoje você está tendo, eu também. Esta palavra, ela traz salvação, libertação, cura, fortalecimento, gente. Paulo pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente, sem impedimento algum. E o verso 20 hoje, ele já declara algo importante. E quando você vai no verso 30 aqui, Paulo ficou 2 anos, gente, inteiros na sua própria habitação, sua casa, da qual ele alugou, e ele recebia na sua casa todos quantos vinham vê-lo, para ouvir acerca do reino de Deus e aprender sobre o Senhor Jesus Cristo. E aí o 31 fecha quando ele declara, ele prega a palavra,
ele anuncia a palavra, ele não fala de outra coisa, ele não conta história, ele não conta fábulas, ele não fala nada sobre isso, ele prega sobre o reino de Deus, e aí ele apresenta o autor e o consumador da minha, da sua, da nossa fé, que é Jesus Cristo. Agora, gente, pensa comigo aqui, pensa comigo. Nós estamos aqui diante de algo que talvez você nunca parou para pensar. Quem era Paulo? O que Paulo tem a nos dizer, a nos ensinar? Porque Paulo, gente, era conhecido como Saulo. Aí eu fico pensando, o que eu posso aprender da vida deste homem, o apóstolo Paulo? O que você pode aprender? Você só pode aprender algo se você mergulhar e começar como eu a estudar. Pedir ao Espírito Santo revelação. Primeiro ponto que eu quero dizer para você, que a gente vai aprender aqui, já que este homem de Deus agora aqui traz algo importante, para ele falar sobre as coisas do reino de Deus, para ele ensinar sobre Jesus Cristo. Gente, houve uma metamorfose, de fato, na vida deste homem. Realmente este homem se converteu ao Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Primeiro, aprendemos que Deus pode salvar qualquer um, qualquer pessoa. Pensa agora um negócio desse. Deus pode o quê? Deus pode salvar qualquer pessoa. E para ele salvar essa pessoa, o que ela precisa? Aceitar a palavra dele. Esse dia mesmo eu falei, e eu lembro que eu fui muito claro, que a nossa conversão, a forma que às vezes a gente foi diante de toda uma plateia, lá na frente do altar, levantando a mão, aceitando aquele convite, e todo mundo naquele momento parava, e ficava todo mundo olhando, ficava todo mundo olhando, e você caminhando. Mas pense um pouquinho comigo, algumas dessas pessoas que levantou a mão, chegou diante do altar, elas permanecem, elas servem a Deus agora, como a gente está tratando aqui agora, no momento, vamos dizer assim, de verdade. Ela continua no caminho da salvação. Quando você para pensar, aqueles que de fato aceitaram a palavra, como Paulo aceitou a palavra do próprio Cristo, que se manifestou a ele, e naquele momento aquela luz o cegou, e ele teve que se apresentar a Ananias. Ananias, receoso, teve que orar por ele, porque sabia da conduta, quem era este homem, por qual nós estamos dizendo aqui que é Paulo. Gente, pensa um pouquinho. Deus pode salvar qualquer um. A prova é a vida de Paulo. Você vai entender. Paulo é um exemplo do que Deus pode fazer quando Ele escolhe e quando Ele te marca com o selo da salvação. E o Espírito Santo começa a agir na tua mente. Você começa a pensar nas coisas de Deus. Você começa a pensar nas coisas que não agradam a Deus e começa a relutar. Poxa vida, eu não quero mais fazer isso. Eu não quero estragar mais a minha vida com isso. Eu não quero mais me envolver com isso. É o Espírito Santo trabalhando na tua mente. Aceite Ele, deixa Ele trabalhar, mudar o teu caráter. A guerra está aí, gente. A luta é no nosso caráter, porque o nosso caráter, a tendência muitas vezes, não é buscar o reino de Deus, não é lutar pela salvação, não é lutar contra o pecado. Mas quando o Espírito Santo entra, quando Ele começa a agir, Ele nos dá força. Tudo posso daquele que me fortalece. Gente, Paulo aqui, já que a gente pode falar que Deus pode salvar qualquer um, a notável história de Paulo se repete todos os dias, quando as pessoas pecaminosas e quebradas em todo o mundo são transformadas pela graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E algumas dessas pessoas fizeram de fato coisas desprezíveis a outros seres humanos, enquanto outras, por exemplo, tentam viver uma vida, gente, moral, pensando que Deus lhe sorrirá no dia do julgamento. Pega essa. Uns, você até ignora, meu Deus, como é que pode? E nós estamos vivendo no presente século isso, e aconteceu por esses dias. Quando a gente vê aquelas cenas, quando vem essa informação
cria-se uma repulsa, a gente fala, meu Deus, tenha misericórdia, mas no fundo você fala, fulmina, meu Deus, destrói. Um sopro, o Senhor pode eliminar todo esse ser humano ruim, que dá lugar ao inimigo da nossa alma. Com um sopro, o Senhor pode pôr tudo, né? Vamos dizer, por terra, vai virar pó. Deus pode, Deus é todo poderoso. Mas aqui tem um exemplo de alguém que quando Deus marca, quando Deus tira das trevas para a luz, a transformação é maravilhosa. O maior desejo de Deus é que nenhum ser humano se perca, mas todos chegam ao verdadeiro, se achega ao verdadeiro arrependimento, reconhecendo os seus erros, reconhecendo os seus pecados, as suas falhas. E aí que está, gente, o segredo da gente se agarrar em Deus e não abrir mão desta palavra poderosa, porque tem muita gente que tem esse pensamento, que está vivendo uma vida, entre aspas, uma vida moral, pensando que Deus lhe sorrirá no dia de julgamento. Quando lemos aqui a história de Paulo, ficamos surpresos, que Deus permitiria que este homem chamado Paulo tivesse direito a estar agora diante dele, gozando de uma alegria da vida eterna. Ele foi ao terceiro céu, ele viu coisas que não pôde falar para mim, para você, oh meu Deus. Então a gente começa a pensar agora, como é que pode Deus permitir? Pode, porque houve no coração dele, houve na vida dele uma mudança radical. Ele de fato abraçou o evangelho, ele se converteu ao Cristo ressuscitado, gente. Por que eu estou falando isso? Porque este homem que aqui nós estamos agora aprendendo junto, Paulo, ele era um extremista religioso que você não tem noção. E a Bíblia começa a falar sobre isso. Por que eu digo que ele era um extremista religioso? Porque ele matou mulheres, olha aí, matou mulheres. Ele matou mulheres, crianças inocentes. Ele tirou pessoas dentro do seu lar, do seu aconchego. Arrastou essas pessoas achando que estava fazendo isso, né, de uma forma que vinha agradar a Deus, que estava agradando a Deus, em nome de Deus. E colocou essas pessoas, todas elas presas em cadeias. Ele não suportava nenhuma outra religião. Te lembra alguma coisa? Ele não suportava. Ele não tinha no coração o desejo que ninguém, que se não fosse hebreu, se não fosse judeu, só para você entender, porque a Bíblia fala do hebreu, fala do judeu, mas na época do judeu, qualquer outra pessoa que não fosse como ele, não tinha direito a estar com Deus. Era contra Deus. E o entendimento dele é que essas pessoas tinham que ser eliminadas. Se não pudesse ser eliminada, tinha que ser presa. Mas não podia ter nenhum tipo de liberdade. Agora Deus escolhe este homem, trabalha na vida deste homem. E essa história de Paulo é uma história que até os dias de hoje as pessoas podem contar, desde os seus erros aos seus acertos e a sua verdadeira conversão. A história de Paulo citada aqui é uma história, gente, que quando a gente olha, a gente busca conhecimento, nos traz até tristeza de imaginar aquelas pessoas que acreditaram, que deram a sua vida ao Cristo, que apresentou o reino de Deus, que apresentou a verdadeira palavra que salva, gente, que cura, que liberta o homem. Quantas pessoas naquela época, eles estando ainda aqui, foram libertos, curados, espíritos malignos expulsos. Pensa, essas pessoas tiveram esse prazer, esta alegria de ver o próprio verbo de Deus que se encarnou, andando entre eles, glória a Deus. Agora, quando a gente olha a história dele, a gente pensa o seguinte: este homem não era digno de estar com Deus, ou até mesmo não era digno no modo de pensar, no modo de julgar, no julgamento humano, de estar com Deus ou ser salvo. Mas quem somos nós para dizer quem pode e quem não pode ser salvo? Quem somos nós para dizer que aquele merece o perdão de Deus, mas aquele lá, extremista religioso, não merece o perdão de Deus? Quem somos nós? Ninguém tem condições nessa terra
Desde a queda de Adão e Eva, ninguém tem condições de tomar o lugar que o Filho de Deus tomou para conceder a mim e a você o perdão de qualquer que seja os nossos erros e pecados. Ele levou sobre si todo tipo de maldição. Ele colocou tudo e cravou naquela cruz. E só ele pode dizer, e ele diz claramente, está consumado, gente. Eu entendo que, por mais que a gente tenta fazer as coisas certas, em algum momento a gente acaba escorregando e errando. Por que isso acontece? Porque você ainda está nesse corpo. Você habita num corpo. E a sua alma, ela entra em guerra constante. A guerra está na mente, nos pensamentos, nas vontades. Feliz é você que hoje, por exemplo, para ouvir um pouco sobre o que eu estou aqui falando. Pregando algo que tem a ver com a tua salvação. E esta palavra, quando você começa a prestar atenção de verdade, coloca em prática, você tem o mesmo direito que Paulo conquistou. Perdão dos seus pecados. E claro, teu nome escrito no livro da vida. E morar com Jesus Cristo e ter com Ele uma vida eterna. Por quê? Porque nós vamos povoar o céu, gente. A verdade tem que ser dita. A verdade é que toda pessoa, qualquer ser humano nessa terra, ela é importante para Deus. Da pessoa normal, a pessoa que pode ser considerada como boa, decente, até aquela pessoa que é considerada má, perversa, degenerada. Somente Deus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pode salvar a alma de um homem para que ela não vá para o inferno e viver separado de Deus, ter uma vida eterna separada de Deus. Somente o Senhor Jesus tem este poder. Ele declara: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele tem as chaves do inferno, ele tem as chaves da morte. O Cristo ressuscitado neste dia está dizendo a solução para o teu pecado, a solução para a tua rebeldia, a solução para a tua maldade, a solução para tudo aquilo que você vinha praticando até o dia de hoje. O ontem já foi, o amanhã ainda virá, mas o dia de hoje eu quero te apresentar o Cristo que tem a solução, que tem o antídoto contra todo este mal, que até o dia de hoje te perseguia, e muitas vezes você cedia à tentação e praticava o mal. Paulo, ele saía convicto: vou acabar com todos esses que são os do caminho, aqueles que optaram seguir este novo caminho, esse novo modo de ensinar, de falar sobre as coisas do reino de Deus. Isso para mim não tem base no Pentateuco, não tem base no ensinamento que ele defendia, até o dia que no caminho, ele mesmo, indo no caminho, Jesus declarou: Saulo, 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 por que tu me persegues? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? E aí o próprio Cristo ressuscitado se declara a ele. Naquele momento ele teve um encontro real com Jesus, perdeu toda a sua visão, mas Jesus restaurou não só a visão de Paulo, gente, mas deu a ele agora todo o entendimento acerca do evangelho que foi proferido, como eu gosto de falar, proto-evangelho, em Gênesis capítulo 3 e verso 15. Então ele foi tendo todo o entendimento. Agora cabe a ele a falar esses segredos do reino de Deus e ensinar acerca do Senhor Jesus. O que eu quero te dizer nesta manhã é que Jesus tem um antídoto. Não precisa você tirar sua vida, não precisa você ficar debaixo desta opressão e depressão. Basta você clamar. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, este será salvo. Pense nisso. É só você clamar, é só você declarar: eu preciso de ti, Jesus. O Espírito Santo me ajuda, me liberte, toca na minha mente, tire este coração de pedra, declare quem você é, fale agora, porque essa ministração tem a ver com a tua salvação, e Deus está agindo justamente agora, neste momento, para que você não perca o direito daquilo que Jesus concedeu a mim e a você naquela cruz. Segundo ponto que eu quero deixar bem claro aqui, para nós fecharmos a nossa live Café com Deus. Gente,
que a gente aprende também com a vida de Paulo, que qualquer pessoa pode sim ser testemunha humilde e poderosa do Senhor Jesus Cristo. E aqui eu declaro que nenhuma outra figura na Bíblia demonstrou mais humildade ao compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo como o apóstolo Paulo. E você acha isso escrito em Atos capítulo 20 e verso 19, que diz que ele servia ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Atos 28, 31 declara algo muito forte, porque Paulo aqui, ele compartilha agora as boas novas de Jesus Cristo, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez. Olha o que diz, sem impedimento algum. O que ele fazia ali no seu lar? Ele alugou um lar exclusivamente para fazer daquele lar uma célula, uma casa de paz. E todos que chegavam lá, ele ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Eu fui convocado, enviado como querigos, para falar sobre as coisas do reino de Deus, os segredos do reino de Deus, e falar acerca do evangelho que apresenta Jesus Cristo, o seu, o meu, o nosso Salvador. Então Paulo, ele não tinha medo de contar os outros, gente, olha a coisa, ele não tinha medo agora de contar os outros, o que o Senhor havia feito por ele. Paulo aqui passou, gente, todos os seus dias, aleluia, desde a sua conversão ao martírio, trabalhando incansavelmente pelo reino de Deus. Olha só que coisa forte que Deus nos traz aqui. E para a gente fechar esse momento que Deus está revelando, que Deus, Ele te escolheu, me escolheu, e quando Ele escolhe dando direito ao homem, à mulher, ao jovem, ao adolescente, à criança que tem entendimento, o perdão dos seus pecados, desde que a pessoa reconheça, se arrependa e coloque diante de Deus a sua vida, e a sua vida naquele momento que está agora com Deus, pertence a Deus. Deus vai arrancando tudo que estava como mancha do pecado, vai arrancando tudo, vai limpando tudo. O sangue de Jesus Cristo, Ele nos purifica de todo o pecado. A Bíblia diz, tanto em Atos capítulo 16, verso 22, ao verso 25, ou Filipenses capítulo 4, verso 11 ao 13, através das dificuldades que Paulo aqui, ele enfrentou, os sofrimentos que Paulo, ele sentiu. Paulo aqui, ele conhecia, apóstolo Paulo conhecia, gente, bem o resultado de uma vida bem vivida para Cristo. E ele havia, para quem não sabe, para quem sabe, glória a Deus por isso, mas ele havia renunciado. Renunciado. O que falta muitas vezes é isso, é renunciar. Eu renuncio a esse cigarro, eu renuncio a essa vida de beber, eu renuncio a essa vida de mentir, eu renuncio todo tipo de vida que está enquadrada com as obras da carne, mas eu aceito agora o fruto do Espírito Santo. É o Espírito Santo que pode gerar isso em você e em mim, em nós que aceitamos o Evangelho, que é o poder de Deus. Então ele havia renunciado completamente a sua vida, confiando em Deus em tudo. Mais uma. Paulo confiou de tal forma, ele nunca duvidou, ele entregou a sua vida inteira, completa ao Deus Todo-Poderoso. Então ele confiava em Deus em tudo, seja na bonança, seja ele vivendo um sofrimento, seja ele vivendo uma perseguição, seja ele vivendo um momento, vamos dizer aí, de doença, você vai achar ele, mas ele nunca desistiu, nunca, gente. Ele tanto não desistiu, que ele diz o seguinte, portanto, olha ao final da nossa live hoje, portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Posso ler de novo? Portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aí vem a pergunta,
Você pode trazer essa mesma afirmação? Podemos fazer essa mesma afirmação? Portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Gente, eu fiz uma pequena introdução hoje, daquilo que você leu comigo, daquilo que você hoje se alimentou através desta palavra. E a palavra é que Paulo pregava o reino de Deus, mas ele não era só o mero pregador, pregava com autoridade. Além de pregar com tamanha autoridade, ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente, sem impedimento. Eu louvo a Deus que nós ainda usamos este canal. E este canal eu transmito a palavra, que é o poder de Deus. Neste canal que hoje você tem aí, está me vendo. Eu ainda digo a você, meu nobre amigo, pessoa de Deus, simpatizante da palavra de Deus. Se você ainda não aceitou quem? Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da tua alma, você tem essa chance, é dada a você. Não vai pensar no amanhã, não, peraí, eu tenho que viver mais um pouco, tenho que curtir um pouco mais a minha vida, eu tenho que realizar alguns projetos, não, porque esse negócio de ser crente, quando é crente, aí você tem que seguir a risca. Isso é um engano, querido. A gente não sabe se daqui 1 hora, daqui 2 horas, daqui 1 minuto, alguns segundos, o coração aqui está batendo. Ele é um relógio. E quem cuida do meu relógio é Deus. Quem está cuidando desse relógio, coração, cardia no grego, é Deus. A chance que Deus nos dá é no momento que Ele libera a palavra dizendo: se você hoje me aceitar, se hoje você me tem como seu único suficiente Salvador da tua alma. É o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Gente, quem pensa naquela época, ver este homem, símbolo do medo, da morte. Esse homem matou mulher, criança. Em outras palavras, se a gente fosse colocar um dia de hoje, terrorista religioso, era Paulo naquela época. Só para você entender, ele era um terrorista, gente, religioso. Mas Deus transformou a vida deste homem, que agora ele fala que está pregando o reino de Deus, ensinando a respeito do Senhor Jesus. Por isso, quando você aceita Jesus, tudo aquilo que estava te prendendo, no momento se quebra, é destruído. Todo tipo de fortaleza, todo tipo de pacto, o que seja, é destruído. Ele te arranca, ele te tira das trevas para a luz. Ele te cura, ele te liberta. Então você tem toda a chance de dizer quem é o teu Senhor neste dia, nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, nesta madrugada. Quem é teu Senhor? É Jesus? Então se é Jesus, eu tenho uma boa notícia para te dar. Ele escreve o teu nome no livro da vida. Eu dou glória a Deus por isso. A minha oração é que neste dia, Deus alcance qualquer lar. Aonde você está? Está no Uber? Está no avião? Está no trem, no metrô? Está no escritório, está na empresa, está caminhando, está numa praça, onde você está, o Espírito Santo está agindo agora a teu favor. Basta você o aceitar e basta você clamar. Aleluia! Que Deus abençoe a cada um. O ministro do Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, seu dia seja abençoado em todos os sentidos. Que Deus seja a vossa bandeira de vitória. Que Deus seja a tua prosperidade. Que as portas sejam abertas. Que Deus seja o Deus Rafa, o Deus que cura. Que Deus seja o teu libertador neste dia. Que Deus, em nome de Jesus. Houve uma pausa aqui, mas eu tenho que terminar de dizer isso. Que Deus, em nome de Jesus, te conceda um dia de alegria e de mudança em toda a sua história e sua vida. E te alcance, e te alcançando, te grude, e te grudando, não te solte até aquele grande dia. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Deus abençoe o nosso irmão Gildásio, que está aí comigo aqui, juntos, a todos aqueles que entrou, aqueles que estão me vendo, aqueles que vão me ver. Deus te abençoe, querido. Esta é a palavra da parte de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, verso 31, e glória a Deus. E se amanhã Deus permitir, porque eu estou na mão dele, você também, se ele nos conceder
respirar, e um dia de milagre, que é terça, eu retorno com a live Café com Deus, trazendo da parte de Deus uma palavra revestida com poder celestial. Amém? Deus te abençoe. Quem vos fala, para quem não conhece, seu amigo de sempre, apóstolo Reginaldo, da cidade de Osasco. Aleluia e glória a Deus. Shalom, querido.